Gente, finalizando a nossa aula, vamos falar do câncer de cólon, que é um câncer extremamente prevalente, é o terceiro mais comum tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E tem muita coisinha, muita coisa interessante, legal para o pessoal perguntar para vocês e para vocês saberem para a vida. Em primeiro lugar, gente, o câncer de cólon, quando eu falo de câncer de cólon, eu falo de adenocarcinoma de cólon. Quando eu falo de adenocarcinoma, a gente fala normalmente de uma temos doenças genéticas que eu vou falar para vocês que predispõem ao aparecimento de câncer, mas quando eu falo na imensa maioria, eu vou falar do câncer de colo esporádico, câncer de colo associado a alterações genéticas que vão predispor o surgimento de pólipos. Eu quero que vocês tenham um link. Câncer de cólon, pólipo, adenoma, carcinoma. Pólipo, pólipo adenomatoso, degeneração carcinomatosa. Ok? Quais são os fatores de risco? São a ingesta excessiva de calorias, as gorduras, etilismo, tabagismo, doenças inflamatórias intestinais, história familiar de câncer de cólon, principalmente mãe, pai e irmão. E a síndrome de polipose intestinal, que a gente vai dar uma pincelada rápida. Isso aí é outra coisa que é uma maldade, mas tenta só ter uma noção disso. Como é que acontece a formação de pólipos, essa proliferação de células desordenada? Você tem genes que suprimem a formação de tumor e oncogenes. Os genes supressores tumorais, se eles estiverem alterados, eles não conseguem impedir a proliferação excessiva de células atípicas. São esses, o APC, o DCC e o P53. E o oncogene, que quando ele está ativado, ele vai aumentar o risco de câncer, é o KRAS. Isso aí é uma maldade, pode alguém querer perguntar, e é uma questão difícil. É uma decorabinha. Isso aí, se der para dar uma lida antes da prova, é bom. A sequência adenoma-carcinoma é tão importante que eu separei um tópico para a gente falar só de pólipos intestinais. Que os pólipos são os fatores de risco básicos para adenocarcinoma de cólon. Os pólipos podem ser divididos em hiperplásicos, adenomas e amartomas. Basicamente, a diferença do adenoma para os outros dois é que o adenoma tem algum grau de metaplasia, que vai virar displasia, né? Então, são pólipos mais perigosos. Normalmente, os hiperplásicos, os amartomas, até mesmo podem ocorrer pólipos inflamatórios nas doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, são pólipos classicamente benignos. Olha só, esse aí é para vocês lembrarem a classificação de pólipo. Classificação anatômica, você tem pólipos sésseis, no caso, essa aí é uma síndrome polipose adenomatosa familiar, que eu vou falar para vocês depois, mas guarda essa colonoscopia na cabeça que ela não vai aparecer de novo. Olha só, múltiplos pólipos sésseis, eu falo de centenas, mas aqui vamos lembrar da classificação. Esse é o céssio e esse é um pólipo pediculado. Ok? Os pólipos sésseis costumam ser mais perigosos que os pediculados. Quando a gente fala de pólipo, o pólipo mais comum é o pólipo adenomatoso. E esse pólipo adenomatoso ele tem três tipos histológicos. É o tubular, que é o mais frequente e o mais benigno. Né? Deus é bom, graças a Deus o tubular é o mais frequente porque ele é mais benigno. O túbulo viloso, que tem algum grau de ter células tubulares e algum grau de células vilosas, é um grau intermediário. E o viloso, que é o mais raro, mas é o mais agressivo, é o que mais degenera para carcinoma. Olha só, paciente com história familiar de polipose intestinal é submetido a polipectomia diagnóstica. O diagnóstico mais provável é qual o pólipo mais comum. Quando eu faço uma polipectomia diagnóstica, eu vou querer saber qual é o mais comum, que é o adenomatoso. Não tem erro. Vamos falar um pouquinho das síndromes hereditárias. Você tem as síndromes polipose adenomatosa, as síndromes amartomatosas e as síndromes não polipose. As síndromes adenomatosas, a mais famosa e a mais comum é a polipose adenomatosa familiar. Vocês vão lembrar do gene APC da polipose adenomatosa familiar. Hoje em dia ele está sendo estudado como um gene supressor defeituoso até mesmo no câncer de colo esporádico. Só que ele foi descoberto na polipose adenomatosa familiar. Tá? Então você vai ter nesses pacientes milhares, centenas a milhares de pólipos em todo o cólon. Esse paciente,
ele vai ter indicação de colectomia total profilática. Se você preservar o reto, você vai ter que manter o screening desse paciente. Tá? Esse paciente 100% até os 40 anos vão ter degeneração carcinomatosa dos pólipos. Tem centenas. Então é indicação clássica. A síndrome de Turcot, que vocês vão lembrar, eu quero que vocês lembrem assim, é uma variante da polipose adenomatosa familiar com tumores do sistema nervoso central, principal meduloblastoma. Mas vocês vão lembrar doença do sistema nervoso central associada à síndrome polipose hereditária. E a síndrome de Gardner. Síndrome de Gardner, eu vou lembrar uma variante da polipose adenomatosa familiar com tumores de mandíbula, osteomas de mandíbula e ossos longos. Você tem dentes supranumerários, tá certo? E é uma variante da polipose adenomatosa. Os pólipos amartomatosos, eu quero que vocês lembrem de duas síndromes mais comuns, que é a síndrome de Peutz-Jeghers, que você tem as manchas melanóticas em pele e mucosa associada a pólipos amartomatosos. Esse pólipo tem menos chance que o adenoma de degenerar, mas na síndrome de Peutz-Jeghers existe a chance de você ter uma degeneração maligna. E a síndrome de Cowden, que eu quero que vocês lembrem que é a síndrome que menos tem chance de malignidade. Então, síndrome de Cowden, pólipo amartomatoso, chance de malignidade muito baixa. E as síndromes não poliposes, que são as síndromes de Lynch 1 e 2. Eu não coloquei aqui para não pesar a aula para vocês, gente, mas quem puder, tiver tempo, estiver estudando no GAS, dá uma olhada nos critérios de Amsterdã, que fazem o diagnóstico da síndrome de Lynch 1 e 2. Síndrome de Lynch 1, vocês vão lembrar classicamente associada ao câncer de cólon, e a Lynch 2, os outros cânceres, principalmente de endométrio, vocês vão ver isso na aula de ginecologia. Então vamos lembrar? Pacientes com parentes próximos, portadores de polipose adenomatosa familiar, devem ser submetidos a. Então, se você tem um parente de primeiro grau que teve polipose adenomatosa familiar, como que eu vou fazer o screening desse paciente? Colonoscopia de 3 em 3 anos após os 20 anos? Colonoscopia anual após os 40 anos? Essa aí a gente já pode eliminar, né? Porque mais de 40 anos você não vai fazer screening, você vai fazer um diagnóstico de carcinoma, como eu falei para vocês. Retossigmoidoscopia anual após 10 anos de idade ou retossigmoidoscopia de 2 em 2 anos após os 25 anos. Gente, o screening do paciente que tem a mutação do gene APC e tem história familiar é a retossigmoidoscopia anual após 10 anos de idade. E se esse paciente tem polipose, colectomia total. Não pode esperar, esse paciente vai ter uma degeneração carcinomatosa desses pólipos, de um deles. Das síndromes de polipose citadas abaixo, a que apresenta menos potencial de malignização para o câncer coloretal. O que eu falei lá atrás para vocês, gente? Síndrome de Cowden, menor potencial de malignização.